estamos iniciando mais um programa Bem Viver. Esta semana conversamos com a médica endocrinologista Juliana Almeida. Juliana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Espero conseguir contribuir com as respostas necessárias. Doutora Juliana, vamos começar com uma pergunta básica. O que a endocrinologista atende? Bom, o endocrinologista atende uma ampla gama de doenças, né? Principalmente o que a gente atende muito no consultório é a obesidade, diabetes, doenças de tireoide, mas tem muitas outras doenças que as pessoas nem imaginam que um endócrino trata. Então, mas acaba que o foco do endocrinologista se torna sendo sempre na obesidade, no diabetes, que é hoje em dia, né, são doenças que estão muito em voga, né, a mudança no estilo de vida das pessoas está muito, né, por uma parte, como que eu poderia explicar, está piorando, né? Devido ao estresse, ao corre-corre do dia a dia. São muito sedentárias, alimentação inadequada, então aumenta a obesidade aumenta o risco de diabetes, que aumenta o risco de hipertensão, que leva ao aumento de outras doenças como alteração de colesterol, como alteração de coração, levando a infarto, até isquemia cerebral. Então, isso é uma cascata, né? No momento que a gente tem uma coisa que não está boa, não está bem, as outras também podem ficar ruins. Então, a gente tem que pensar que quando a gente começa a tratar alguém, a gente tem que tratar um todo, né? Então, eu tenho que olhar para o meu paciente e pensar, ele tem excesso de peso, ele tem alteração de glicose, ele tem alteração de colesterol, ele tem alteração de pressão. Então, o endocrinologista acaba sendo muito abrangente no que ele trata, ele não trata um órgão específico, né? Diferente, por exemplo, do cardiologista, do coração, né? O gastroenterologista, estômago, intestino. É bem diferente. O endócrino, por lidar com hormônios, né? Então, a endocrinologia é uma especialidade que vai tratar os hormônios, os distúrbios hormonais causados pelas glândulas, né? Que a gente tem várias no nosso organismo. Temos glândulas no cérebro, glândulas no pescoço, glândulas no abdômen. Então, os ossos nossos também acabam tendo relação com nossos hormônios. Então, não é uma coisa só, né? Então, são várias. Às vezes, a paciente chega no consultório para me mostrar um exame de tireoide e a gente começa a ver que ela não tem só alteração de tireoide, né? Sim. Ela tem uma alteração do colesterol, ela tem uma alteração hormonal da mulher, né? Às vezes por estar na menopausa, às vezes porque, né, já passou da menopausa e daí já está com uma osteoporose. A osteoporose é outra doença que o endocrinologista também é responsável e é preparado para ir, né, para tratar e fazer o diagnóstico correto e até preveni-la. Eu sempre tento focar muito que os meus pacientes têm que prevenir que as doenças apareçam, né? Então, assim, sempre buscar antes que ela comece, né? Então, e isso é o grande erro, né? Porque as pessoas, a gente procura, na verdade, quando já está com a doença ou pensa que está com a doença, né? Não. Mas antes ninguém procura. O ideal é que a gente previna que ela aconteça. Sempre que eu recebo um paciente, eu vejo o paciente como um todo. Eu vou tentar, né, fazer com que eu possa prevenir ao máximo que ele venha desenvolver outras doenças, né? Que hoje acaba sendo uma cascata, como eu falei, né? Tudo na nossa vida se soma, né? É a falta de atividade física, a alimentação inadequada, é o estresse do dia a dia, como tu falaste, bom, tabagismo, que é outra coisa muito ruim, que está somando muito, né? Então, assim, tudo vai somando. Sempre a gente vai, né, buscar fazer um acompanhamento mais global. De um todo, na verdade. Uhum. Doutora, quem quer somente perder peso? Procura um endocrinologista ou tem que ir no nutricionista, primeiramente? Então, a gente
sempre orienta primeiro procurar um endocrinologista para quê? Para a gente descartar que esse paciente, além de uma alimentação inadequada, né, que às vezes é o que leva na maioria das vezes a um excesso de peso é uma alimentação inadequada, falta de atividade física, né? Mas a gente tem que descartar distúrbios hormonais, né? Os mais comuns que podem aumentar e dar aumento de peso seria a tireoide. E a outra doença que também é super comum e é uma doença grave, que se não tratada também leva vários distúrbios, são doenças das adrenais. As adrenais são 2 glândulas que a gente tem, né, superiores aos nossos rins e que são muito importantes, elas produzem o cortisol. O cortisol é um hormônio que geralmente ele é liberado no estresse, né? Mas quando ele está muito aumentado, ele leva aumento de peso, aumento de glicose, aumento de colesterol, causa osteoporose, leva aumento de risco de doença cardiovascular. Então, são doenças que são tratáveis, que têm um ótimo resultado quando tratadas, e se não tratadas, elas trazem muito prejuízo ao paciente. Então, além de outros distúrbios hormonais que podem estar correlacionados, daí distúrbios mais específicos, de hormônios mais centrais, daí prolactina, até distúrbios de insuficiência hormonal feminina e masculina, que é comum hoje em dia, né, essa insuficiência hormonal levar também à perda de massa muscular, aumento de massa gordurosa, e isso levar a um excesso de peso também. Então, eu sempre recomendo assim, primeiro fazer uma avaliação endocrinológica. Claro que não está errado procurar o nutricionista e ir fazendo a sua dieta, ótimo, perfeito, né? Se todo mundo comer direitinho, não estou dizendo para fazer dieta, estou dizendo para comer saudável. Se a gente comer saudável, não tem quem não consiga perder peso. Porque as pessoas ficam muito com aquele rótulo, tem que fazer dieta, tem que fazer dieta. Não é fazer dieta, é comer direito, é comer com saúde, né? Ninguém tem que comer açúcar todo dia, ninguém tem que tomar refrigerante todo dia, ninguém tem que comer gordura todo dia. Então, e ninguém tem que comer nada em excesso. Eu sempre digo, tudo que é a mais, não está normal, né? Então a gente tem que comer exatamente aquilo que é para a gente comer. O nosso organismo não precisa mais, o nosso organismo precisa de uma manutenção. Então, se a gente fizer direitinho as coisas, elas vão andar, né? De quanto em quanto tempo a pessoa precisa comer? Normalmente a gente recomenda assim, no máximo até 4 horas, de 3 em 3 horas, de 3 a 4 horas. Por quê? Porque se a gente manter jejuns prolongados, como a gente fala, né, mais de 4 horas, o metabolismo da gente faz tipo uma hibernação, né? Ele diminui. Para quê? Para conservar a nossa energia. Então ele vai gastar menos energia porque o organismo não está recebendo alimentação, energia, né? Então, se a gente comer de 3 em 3 horas, a gente vai sempre manter o nosso organismo ativo. E por isso a ideia de comer de 3 em 3 horas. E a refeição da noite? Que horário deve ser a última refeição? Olha, isso eu não sei te dizer exatamente se tem alguma coisa científica que diga exatamente como a última refeição às 7 ou às 8, tá? Mas assim, eu sempre priorizo que a refeição da noite seja uma refeição pobre em carboidrato, não diria um horário em específico. Pobre em carboidrato, e não estaria errado fazer uma ceia antes de dormir. Uma fruta, um iogurte, qualquer coisa assim. Porque ajuda a manter o metabolismo. Não recomendaria última refeição 6, 7 horas da noite. Não que eu saiba que tem alguma coisa científica que diga que tenha um horário. Mas eu recomendaria, eu sempre digo, à noite evite carboidrato, né? Evite qualquer coisa que tenha uma absorção muito rápida. Por quê? Porque tu não vai gastar, tu vai dormir, né? Então tenta sempre fazer uma alimentação com mais verduras, legumes, proteínas, que vão ser uma alimentação que tu vai absorver devagarinho, né? E vai dar tempo de o organismo absorver conforme ele necessita. Diferente do carboidrato, que acaba absorvendo muito rápido e não gasta. Uma dica importante. O programa Bem Viver faz um rápido intervalo e já volta.
E neste segundo bloco do programa Bem Viver, vamos iniciar perguntando para a doutora Juliana uma dúvida que todo mundo tem. Qual a diferença entre hipertireoidismo e hipotireoidismo? Tá. A diferença é o seguinte. Primeiro que a gente tem a tireoide, né? A tireoide é tipo uma borboleta que a gente tem aqui no pescoço, bem aqui na frente. Então, todo mundo tem tireoide. As pessoas dizem, doutora, eu tenho tireoide. Tem, todo mundo tem, né? Aí, quando tu diz hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tu tá querendo dizer se a glândula, né? Porque a tireoide é uma glândula, tá produzindo a mais ou a menos o hormônio, entendeu? Uhum. Então, quando eu tenho hipertireoidismo, é porque tá produzindo a mais. Tá produzindo demais. Então, o nosso organismo começa a receber uma carga hormonal muito grande e acelera muito o nosso metabolismo, levando a perda de peso, né? Levando emagrecimento, a aceleração do trato intestinal, às vezes as pessoas têm diarreia, aceleração até da nossa mente, levando uma irritabilidade, a alteração do sono, as pessoas não conseguem dormir. E se a gente deixar isso, não tratar, a pessoa pode perder força, perder massa muscular, ir até um coma, inclusive. E outra repercussão, né, porque ela acelera muito o nosso metabolismo, ela acaba acelerando também nosso coração. Então o coração começa a ficar acelerado. Tão acelerado que às vezes pode levar até a arritmia, né? Então, é uma doença muito grave, que precisa de tratamento, e os tratamentos são ótimos. E dentro do hipertireoidismo tem várias causas para causar isso, né? Então, assim, tem que ser bem tratado e tem que ser bem diagnosticado para ter um tratamento adequado. Uhum. Não é qualquer remédio. Tem hipertireoidismo, é isso. Não. Tem várias causas, então a gente tem vários tratamentos. Às vezes precisa daquele radioiodo que a gente fala, que é um líquidozinho que toma e vai lá e destrói a tireoide e fica tudo bem. Às vezes precisa só de um comprimidinho, às vezes é uma coisa passageira que vai durar 1 mês, 2 meses e vai parar. Então, precisa ser muito bem acompanhado e bem de perto, porque pode trazer grandes transtornos para o paciente. E o hipertireoidismo a pessoa pode desenvolver em qualquer fase da vida, doutora? Qualquer fase da vida, com certeza. Tem algumas fases que são mais marcantes, por exemplo, gestação. Gestação é bem comum a gente ver, né? E na gestação, a gente tem como tem o feto ali, o feto é como se fosse um corpo estranho à mãe, né? Uhum. Então, o organismo fica muito suscetível a outras doenças e acaba produzindo defesas que acabam levando à doença da tireoide. E aí pode dar o que a gente fala de tireoidite pós-parto, né? Que é a liberação hormonal em excesso, levando a toda essa repercussão. As outras fases da vida que a gente vê mais é idade fértil, mulheres principalmente. Mais mulheres do que homens, tá? Porque a principal causa de doença de tireoide, tanto para hipo quanto para hipertireoidismo, é uma doença que a gente fala que é autoimune, que as próprias defesas do nosso organismo vão lá e fazem com que a tireoide ou produza mais ou menos hormônio. E isso ocorre mais na idade adulta, né? Uhum. Digamos dos 18 aos 40 e poucos anos, e em mulheres. É mais comum em mulheres, é quase 9 mulheres para um homem, assim, a proporção. E todos esses sintomas que tu falaste agora, eles vêm todos juntos ou eles começam um pouquinho, tipo perda de peso? Quanto que a pessoa perde que pode se assustar dizendo, não, eu posso estar com hipertireoidismo? Olha, isso é muito relativo. Tem gente que às vezes está com doença e não notou que perdeu peso, tá? Isso depende muito do metabolismo de cada paciente. Então não tem como eu te dizer assim, se perdeu tantos quilos num mês, abre o olho. Não, tá perdendo peso gradualmente. Geralmente ela é uma doença que vem gradual. Vem piorando e as pessoas vão notando, não é normal, perdi 2, 3 quilos nesse mês, estranho, no outro mês a mesma coisa, às vezes perdeu 1, às vezes tem gente que perde 10, então não é uma coisa muito pontual assim de peso certinho,
mas acontece. Até porque os sintomas, a falta de sono, é, irritabilidade, às vezes pode ser confundido com um certo tipo de estresse. Exatamente, muito confundido. E às vezes as pessoas nos procuram pensando que a tireoide não é estresse. É estresse. Né? Ansiedade, porque a pessoa, com o dia a dia de hoje, é comum a gente ver pessoas muito ansiosas, muito estressadas, tendo um quadro muito semelhante, né? E o hipotireoidismo? Quais os sintomas do hipotireoidismo? O hipotireoidismo todo mundo quer ter, né? Aquela pessoa que tem um pouquinho a mais de peso, ai, doutor, eu tenho hipotireoidismo, né? Eu quero ter Eu quero ter. Por quê? Porque o metabolismo reduz pela falta do hormônio, né? Então, isso propicia aumento de peso, a retenção de líquidos, né? Aí, aumento de sono, aquela fadiga, aquela preguiça, né? A pessoa fica como se estivesse em marcha lenta, assim, sabe? Bem devagar. Até a fala da pessoa fica mais devagar. O rosto incha, pode inchar também as pernas, né? Retenção de líquido. Retenção de líquido. E tem uns depósitos de umas outras proteínas que também podem levar a essa sensação de inchaço. Mas é bem comum. É uma doença que é super comum, na verdade, né? Muito mais comum que o hipertireoidismo. E hoje em dia, o nosso limiar para dizer que a pessoa tem doença de tireoide é bem pequeno. Então, a gente acaba tendo pacientes, às vezes, que talvez nem tivessem a doença, mas a gente está tratando. Por quê? Porque a gente não quer deixar que o metabolismo dessa pessoa fique reduzido, né, mais parado. Então, é muito grande o número de pacientes com hipotireoidismo. E a mesma coisa que o hipertireoidismo, a gente tem várias causas para, né, a disfunção nessa tireoide. E também a mais comum é aquela que eu te falei, doença autoimune, que é quando as defesas do organismo vão e atacam a nossa própria tireoide. Também muito mais comum em mulheres, novamente. Mas é isso, é como se um fosse o oposto do outro. Um leva ao aumento de peso, o outro à redução do peso. Um leva à constipação, o outro leva ao aumento, né, a hiperdefecação, que a gente fala. Um aumenta o sono, o outro diminui o sono, né? Um acelera o coração, o outro reduz os batimentos. Um dá muito calor, o outro dá frio, entendeu? E assim vai. Então, um é o oposto do outro. E dá alguma mudança no pescoço da pessoa? Pode dar. Às vezes não, mas quando a doença está um pouquinho mais avançada, a gente pode notar que bem aqui nessa parte inferior do pescoço, né, pode estar um pouco aumentada, principalmente na doença do hipertireoidismo, às vezes pode formar grandes massas aqui, né, que a gente chama de bócio. Antigamente era bem comum ver, quando tinha deficiência de iodo. Então, até recentemente estavam falando que, né, que foi reduzido a taxa de iodo do sal e estava todo mundo preocupado que isso fosse né, voltar de novo, os bócios por deficiência de iodo. Mas acredita-se que não, porque a relação de iodo que vai permanecer no sódio e com o excesso de sal que as pessoas usam, muito provavelmente isso não vai ser uma repercussão futura, com certeza não. E a endocrinologia na obesidade? Na obesidade, como eu tinha comentado antes, aquelas doenças, né, de tireoide e adrenais, que são as mais marcantes, e depois vem as outras doenças. Mas eu acho que o mais importante seria focar o que a obesidade traz no organismo de uma pessoa, né? Sim. O que faz? A gente tem um excesso de gordura, né? É isso que prejudica. Leva ao quê? Principalmente aumento de depressão, aumento de colesterol, aumento de glicose, né? E daí dá distúrbios de sono também, porque a pessoa tem dificuldade para respirar direito ao estar deitado, né? Então, são várias doenças que ela pode aumentar. E às vezes a pessoa nem tem obesidade ainda, mas ela já tem um excesso de peso, e um excesso de peso bem marcado no abdômen.
né? Principalmente homens, né? Homem, quando Principalmente começa a engordar, a homens. primeira coisa que engorda é o abdômen. É o abdômen. E isso é muito prejudicial. Eu vou te dizer que a gente brinca que quem tem coxa está prevenido. Então eu tô prevenida. Porque a gordura periférica que a gente fala, essa gordura de coxa, de perna, de braço, ela é boa, ela não é ruim. Diferente dessa gordura abdominal. Essa gordura abdominal é ruim. Ela fica depositada entre os órgãos, no abdômen, no fígado, inclusive doença hepática que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, né, que não é pelo álcool, que é uma doença que é o depósito de gordura no fígado. Isso pode levar, inclusive, a cirrose. Uma doença também severa que tem que ser tratada. Como? Perder peso, principal tratamento, tem outros, mas perder peso. Então, assim, tudo está vinculado mais a essa gordura abdominal, tá? É ela que vai levar o que a gente fala, as alterações de glicose, alterações de colesterol, de pressão, e daí isso é um predisponente a ter doença cardiovascular, risco de infarto, de isquemia cerebral. Então, tu vê que... É uma bola de neve, na verdade. Então, se tu vê que tu consegue prevenir as coisas só com um aumento de... Se tu olhar no espelho e dizer, tô com a minha barriga bem grandinha, né? E a gente fizer uma avaliação correta e tal, e ver que esse paciente tem síndrome metabólica, que a gente fala, que é aumento de cintura abdominal, aumento de colesterol, aumento de pressão e discreto aumento de glicose, não estou incluindo aqui diabetes. Se a gente conseguir prevenir que esse paciente perca peso, faça atividade física, faça um tratamento adequado, o risco de ele se tornar diabético, um grande obeso ou, né, venha infartar, reduz drasticamente. Então, a gente tem que pensar que a gente pode prevenir que as doenças venham e consegue ver só pelo aumento de abdômen. Interessante. Interessante, né? Vamos fazer mais um intervalo comercial. Hoje estamos conversando com a médica endocrinologista doutora Juliana Almeida. Já voltamos. Voltamos para o terceiro bloco do programa Bem Viver. Tenho certeza que está todo mundo adorando o programa, doutora, está tirando bastante dúvidas que as pessoas realmente têm e que são dúvidas básicas, né? Doutora, e os distúrbios hormonais em homens e mulheres? Então, isso é bem comum, né? E pouco conhecido, inclusive, pelos pacientes que o endocrinologista, né, tem essa capacidade de tratar e avaliar. Então, por exemplo, nas mulheres, né, a gente tem uma coisa que cada vez mais a gente está tentando puxar de novo, reposição hormonal na menopausa. É uma coisa que por muitos anos deixou-se de fazer e agora a gente tem bem certinho os critérios estabelecidos para quem deve, quem não deve fazer. Então, tem muito benefício fazer, né? Mas também tem as contraindicações bem estabelecidas que a gente tem que fazer uma avaliação adequada, com segurança. Outros distúrbios na mulher seria os ovários policísticos, né? É super comum a mulher ir ao gineco, fazer a sua ultrassonografia de rotina e aparecer cistos nos ovários, né? Existem vários tipos de cistos nos ovários, cistos pequenininhos, cistos maiores, né? E tem os micropolicísticos, né? Que seria a doença dos ovários policísticos. Só que hoje, a doença dos ovários policísticos, ela é, como a gente fala, que é uma síndrome. Ela não é só uma coisa, ela é um conjunto de alterações. Então, o paciente não pode ter só alteração no ovário e dizer que tem a doença. Ela pode dizer, eu tenho ovários policísticos, mas eu não tenho a doença. Para se ter a doença, a paciente tem que ter, além dos ovários micropolicísticos que a gente fala, alterações
de metabolismo. Então, seriam alterações hormonais relacionadas a hormônios masculinos aumentados. Então, geralmente a paciente que tem doença do ovário policístico, ela tem hormônio masculino aumentado, que é a testosterona, que na mulher se dá outros nomes, mas basicamente é esse, né? E além disso, levando a alterações tipo de pelos, aumento de pelos em locais não comuns, por exemplo, mento, região intermamária, abdômen. Então, tem pessoas que ficam barbadas mesmo. Eu já vi muitas pessoas que têm barba, que têm vergonha. Pelo né? grosso, na verdade. Pelo grosso, não é pelinho, pelo grosso, não é essa penunginha que é normal as pessoas terem. São barba aqui, né, no mento, Sim. barba, pelos intermamários, nos mamilos. Então, isso são por alterações hormonais, por aumento de hormônios masculinos, né? Que é o normal, o homem está em barba, normal. E a outra alteração é a alteração de irregularidade menstrual que a gente fala. A paciente fica menstruando irregularmente. Geralmente fica até faltando a menstruação, menstrua a cada 2, 3 meses, às vezes ficam meses sem menstruar, tá? E daí quando a gente começa o tratamento, regulariza o ciclo menstrual, diminui a quantidade de pelos, né? Isso é uma resposta que o paciente quer e que vai trazer muita qualidade de vida para ele, né? Porque ele acaba se sentindo mal. E hoje eu sempre digo que a gente tem que ter muito critério para fazer esse diagnóstico, porque é uma doença que, além de ela dar essas alterações hormonais que eu te falei, dá as alterações metabólicas de aumento de colesterol, aumento de glicose, aumento de pressão e novamente vai aumentar o risco de doença cardiovascular, doença, entendeu? Infarto, isquemia. Então, cada vez mais eu acho Tem que ter cuidado, porque na verdade tudo leva a isso. Então, eu acho que tudo que eu falo eu acabo sendo repetitiva, porque esse é o ciclo. É o ciclo. Acaba caindo nisso, né? E hoje, infarto e doença cardiovascular é a maior causa de morte, praticamente, do mundo. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que evitar. Na verdade, é bem como tu falaste, é um tipo de doença que a gente não pensa no endocrinologista, Não né? pensa Porque, no na verdade, quando a endocrinologista. menstruação fica irregular, tu sabe que tu tem o ovário policístico, tu procura um ginecologista. Tu procura um ginecologista, mas o ideal é que o acompanhamento fosse feito junto com o endocrinologista. O ginecologista, ele está habilitado para fazer o diagnóstico e tudo, mas essa outra parte metabólica, de aumento de risco cardiovascular, acaba ficando mais para o endocrinologista. A gente tem mais, né, vivência nisso. E nos homens? E nos homens? Nos homens, uma queixa muito comum é a disfunção sexual, né, a disfunção erétil. Hoje a gente sabe que a disfunção erétil também é um tipo de doença vascular que é uma consequência do tabagismo, do sedentarismo, do colesterol elevado, do diabetes, da hipertensão. Então, tudo isso pode levar à disfunção erétil. Além, que são alterações metabólicas que a gente chama, além dos distúrbios hormonais, né? A queda da testosterona, que é o hormônio masculino, é uma das causas de disfunção erétil, além de outras que pode estar associada, de distúrbio hormonal, às vezes distúrbio de tireoide pode levar à disfunção erétil. Obesidade é uma causa de queda de testosterona. Então, as pessoas nem imaginam, né? Nem imaginam. Então, é muito comum pessoas obesas, principalmente super obesos, terem disfunção erétil. Até estranho se não tiver, porque é comum, porque o excesso de peso leva a esse distúrbio, que a gente fala que é o hipogonadismo. E me diz uma coisa, quando uma pessoa é considerada obesa? Obesa. Quando a gente tem um índice de massa corporal que a gente usa. Foi feito, é uma coisa que foi feito vários estudos e tentou se dar
uma meta, né? Um ponto de corte que a gente fala. Então, a gente tem assim, o índice de massa corporal a gente calcula pelo peso e pela altura da pessoa, tá? Aí se faz um cálculo e o normal seria uma pessoa estar entre 18 a 25, tá? Desse índice. Nesse intervalo é normal. Acima de 25 até 30 seria sobrepeso, não seria obesidade ainda. E acima de 30 seria obesidade. E daí a obesidade a gente gradua em três graus. Obesidade grau 1 seria um IMC de 30 a 35. Obesidade grau 2, 35 a 40. E obesidade mórbida, que seria o grau 3, acima de 40. Inclusive, acima de 40, conforme se o paciente já fez acompanhamento, já tentou por mais de 2 anos, geralmente, dieta, avaliação psicológica, fez tudo direitinho e não conseguiu perder peso, esse paciente tem indicação, inclusive, de cirurgia bariátrica, né? Inclusive, o Dr. Elvio é um dos médicos da clínica que trabalha com isso. Então, tem vários graus, né? Também acima de 35, às vezes a gente faz quando o paciente já está com distúrbio de pressão, de diabetes, de doenças articulares, porque o excesso de peso, né, leva a traumatismo das nossas articulações. Então, é muito comum o paciente ter artrose, né? E isso diminui qualidade de vida, né? Sim. Então, por tudo que tu falou até agora, o excesso de peso é a maior causa de todos os tipos de doença. Com certeza. Hoje a gente tem que focar que o excesso de peso precisa ser controlado e está crescendo muito, né? O sobrepeso já atinge quase 50% da população mundial. É a má alimentação, o estresse, a falta de tempo, na verdade. Exatamente. Né? E as crianças? As crianças também. Cada vez mais estão ficando mais gordinhas desde pequenininhas, né? Porque já vêm com esses hábitos ruins desde pequenas. Então, também, diabetes começa a aparecer não mais só naquelas crianças que têm aquele diabetes que precisa de insulina, mas sim aquele diabetes do adulto está começando a aparecer nas crianças, pelo excesso de peso, né? E crianças também, falando como endocrinologista, tem outras áreas que a gente trata, né? Que são os distúrbios de crescimento, né? A baixa estatura, que é uma coisa que está muito procurada, né? Porque tem distúrbios hormonais específicos que levam a esse distúrbio de crescimento, né? Outra coisa que também é bastante procurada é distúrbios de puberdade, ou porque a criança não desenvolveu a puberdade no período, né? E a puberdade atrasada, e a gente tem que investigar o porquê, quem faz é o endocrinologista, ou porque a criança desenvolveu a puberdade muito cedo, né? Então, isso também é uma alteração hormonal. Então, se eu fosse falar de todas as alterações hormonais, eu acho que a gente falaria a noite inteira. Doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A gente tem certeza que todo mundo que assistiu gostou bastante, a gente tirou bastante dúvidas. E até a próxima. Tá bom, fico muito feliz, espero que tenha conseguido contribuir com algumas coisas. Com certeza. O programa Bem Viver volta na próxima semana. Fique com a gente e até lá.